Oi, 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 gente! Tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido. Eu recebo muitas perguntas do tipo: Raíssa, como foi que tu aprendeu inglês mesmo? Tu já sabia antes de ir para os Estados Unidos? Tu era fluente em inglês? E quanto tempo demorou pra tu aprender inglês? Então esse vídeo é pra falar pra vocês sobre a minha experiência, como foi pra mim, como eu aprendi, na verdade, como eu tenho aprendido inglês, porque eu ainda hoje aprendo, né? Então eu vou aproveitar pra falar de algumas dicas, né, do que eu fiz e espero que eu possa ajudar você e, claro, tirar essa sua curiosidade também de como eu aprendi inglês. Mas vamos lá para a minha história, como foi todo esse processo. Eu cresci em Teresina e, claro, na escola tem inglês, né? Quando tinha pra escolher entre o inglês e o espanhol no ensino médio, eu escolhi o quê? Espanhol. Por quê? Porque é mais fácil. Quem mais sai comigo nessa, hein? Eu não sei se os jovens ainda podem escolher, porque na minha época era o PSIL. E aí você poderia escolher inglês ou espanhol. Escolhi espanhol. E aí era cursinho de inglês, morte de cansar no final da semana, curso de inglês. Minha história começou estudando cursinho de inglês no Brasil. Que agora, morando aqui, eu vejo que foi meio que uma perca de tempo. Perca de tempo, entre aspas, porque claro que a base que eu ganhei do inglês foi nos cursinhos de inglês e na escola. Mas eu notei que o que eu aprendi nos 18 anos da minha vida, eu falei em 5 minutos. Gente, eu falei em 5 minutos, tipo, era o oi, tudo bem, como você tá, o que você estuda, de onde você é. Sabe as perguntinhas básicas que a gente aprende? Eu falei tudo em 5 minutos. Pronto, não sabia mais o que falar. Gente, eu tava perdida. Claro que me deu base para aquela primeira conversação, mas, gente, 5 minutinhos de conversa, que é isso? Então essa é a verdade e a minha opinião sobre os cursinhos de inglês. Se você faz um cursinho, não pare, continue. É alguma coisa, qualquer coisa é melhor do que nada. Então, se você faz um cursinho, continue no seu cursinho, se esforce e aí você talvez vá conseguir conversar 20 minutinhos, meia hora mais do que eu, tá? Certo, aí eu vim pros Estados Unidos, que por sinal, vou contar a minha história de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos em outro vídeo. Mas enfim, eu vim a primeira vez pros Estados Unidos e aí eu toda... Passei pela migração de boa, porque já tinha ouvido muito falar sobre o que eles perguntam, então sabia na ponta da língua o que eu ia falar e o que eles iam falar. E aí a minha primeira experiência mesmo assim, ó, com o inglês, tipo, te vira, foi pra comprar comida. Se eu não me engano, no McDonald's, foi no aeroporto. Gente, eu travei. Não desejo isso pra ninguém. Gente, a pior sensação do... E aí eu vi que a mulher falava espanhol, ela viu, né, que eu tava com dificuldade, aí ela, você fala espanhol? Eu, não, eu entendo. Nosso portunhol dos brasileiros. E aí eu conversei um pouquinho, aí deu certo, em espanhol. Me livrei. Aí quando eu cheguei aqui, eu tava com amigos brasileiros ou com americanos que falavam português, eu fiquei tranquila. Primeira vez que eu vim pros Estados Unidos, eu só vim a passeio. E aí não usei muito inglês, as pessoas só, né, me conheciam. Esses 5 minutinhos de inglês que eu sabia deu certo, porque era só o oi, tudo bem, tá fazendo o que aqui? Eu já sabia as perguntas que eles iam falar, eu já sabia a resposta, tá bom, tudo bem. Mas, gente, essa experiência foi o que me mostrou o quanto eu não sabia de nada e o quanto o inglês era importante. Porque eu me senti, gente, eu me senti horrível, sabe? Não consegui me comunicar, não consegui me expressar, pra mim poder passear e falar com as pessoas, sabe? Simples assim, conseguir ir pra outro país e falar, conversar com eles. Então essa primeira experiência foi a gota d'água de que eu pensei... Raíssa, agora você tem que aprender inglês. A partir daí foi quando eu realmente me interessei muito, sabe, por estudar inglês. Porque antes era só aquele cursinho, sabe, já estudava tanto, a semana inteira, cansada. Mas estudar inglês, sabe, é uma chatice. E aí eu decidi que eu ia realmente me esforçar. Então eu cheguei em casa super empolgada depois dessa primeira viagem. E aí eu fiz, sabe, plano de estudo, peguei livros, olhei na internet. A internet é uma grande, grande ferramenta. Gente, você aprende inglês bem aqui no YouTube, sabe? Então usem essas ferramentas, séries em inglês, filmes. Gente, muito bom. E aí o que aconteceu? Casei com um americano, tive que morar aqui e aprender inglês, falar inglês 24 horas por dia. E quando eu vim pra morar mesmo, o que foi que eu fiz? Fui pra uma escola de inglês, comecei do zero, como eu já disse antes sobre a minha experiência. Fiz um curso de inglês aqui pertinho de casa, mais ou menos de 10 meses. Então uma das perguntas que mais me perguntam é, Raíssa, quanto tempo demorou pra tu se sentir à vontade, sabe, assim, com o inglês? Eu diria que 6 meses. 6 meses morando aqui, eu me senti mais à vontade. Eu podia ir pra qualquer lugar sozinha, comprar comida, pedir a minha comida, fazer tudo. Então, 6 meses foi um marco que eu olhei e pensei,
tô tranquila agora eu consigo me virar. Fluente nem perto, né? Que eu nem sou ainda, né? E aí o Kenny, a gente já conversou sobre isso. Como ele aprendeu espanhol também, ele disse que mais ou menos com 6 meses ele se sentia à vontade, né? Ele entendia muito mais e já conseguia falar, né? Se expressar. E com 1 ano foi quando ele, tipo, né? Agora eu tô tranquilo. Eu entendo praticamente tudo, né? De uma conversa básica, normal. E eu também senti isso, né? Depois de 1 ano, mais ou menos, eu tava... Então, o que mais me ajudou a aprender inglês foram as crianças. Gente, meus sobrinhos me ensinaram tanto. Criança é a melhor forma de aprender inglês. Eu falo isso pra todo mundo. Por quê? Porque eles não lhe corrigem, assim, de uma forma que você vai ficar com vergonha. Eles também estão aprendendo. Eles têm uma pronúncia perfeita. Então, você escuta muito bem. E eles falam bem perfeitamente, sabe? Uma palavra, assim. Já os adultos engolem uma na outra, sabe? É mais difícil entender às vezes. Então, você entende muito melhor as crianças. Elas entendem e elas são muito pacientes. Então, gente, criança é a melhor forma de aprender inglês. Que foi o que eu mais usei, sabe? Os primeiros meses. Foram meus sobrinhos. Eu brincava muito com eles. E eu amava estar perto deles porque eu me sentia mais à vontade. Outra coisa que me ajudou muito foi, claro, falar. Gente, falem, fala. Quando você tá aprendendo, você tem que falar. Se tiver uma oportunidade de falar com um gringo, fala. Não fique com vergonha, eu passei por isso também. Mas qualquer coisa é lucro pra eles, porque você tá tentando falar a língua deles e eles que não falam nada do português. Então, tudo que vier de você em inglês é lucro, entendeu? Então, não fiquem com vergonha, só falem. A outra coisa que me ajudou foi o cursinho de inglês que eu fiz, porque aí eu tava aprendendo a gramática, tudo certinho, tinha um professor pra corrigir minhas redações. Então, ir pra escola e tirar aquele tempo do seu dia pra sentar, aprender e praticar foi fundamental pra mim. E o Kenny, gente, o Kenny, como o Kenny teve que aprender outra língua, ele disse que o que ele mais gostava era quando as pessoas corrigiam eles, e eu sou do mesmo jeito, gente. Minhas cunhadas, eu dizia uma coisa errada, eu mesmo pensava, eu acho que isso tá errado. Como é o certo? Assim, mas tá bom, eu entendi. Gente, mas eu ficava com uma raiva. Ainda hoje fico, porque eu erro e elas não me corrigem. E o Kenny é o único que me corrige. E eu adoro isso. Eu falei pra ele, amor, por favor, me corrige, porque tu é a única pessoa que tá me corrigindo. E eu sei que eu não tô falando certo. Então ele, não se preocupe, eu também passei por isso. E eu sei que é muito chato, depois de 2 anos, alguém olhar pra você e falar, é assim, na verdade. Então, eu sempre digo isso também pra quem tá aprendendo inglês. Esteja aberto para as correções. É sendo corrigido que você vai se aperfeiçoar na língua. Então, tudo isso foi a base, sabe, pro meu inglês agora. E assim, se me perguntarem se eu sou fluente em inglês, depende. Eu acredito que tem a fluência básica, que eu acredito que eu tenho essa fluência já, porque o que vai fazer 4 anos que eu moro aqui. E também tem uma fluência de mais, tipo, como um nativo, sabe? Eu nunca vou ser como um nativo aqui, que nasceu e cresceu aqui. Eu sempre vou ter aquele meu sotaque brasileiro que quando olharem pra mim vão dizer, isso aí não é americana, nativa não, sabe? E eu não tenho vergonha disso, pelo contrário, eu quero mostrar minhas raízes. Se eu puder dar 2 dicas de como aprender inglês, a primeira seria, se você puder, claro, se planejar pra vir morar aqui por um tempo, entendeu? Pelo menos 3 meses, de 3 a 6 meses. Faça isso, porque o que você aprende em 1 ano no Brasil, talvez você aprenda aqui em 1 semana, 1 mês, entendeu? O processo é bem mais rápido. E claro, se você não tiver essa oportunidade, aqui vai a segunda dica, que é não desista. Nós temos tantas ferramentas hoje em dia, online, cursinhos, mas só quem não consegue é aquele que não tenta. Se você tá tentando, você vai conseguir. Se vocês quiserem mais dicas de como aprender inglês, tipo algo bem mais específico, comentem embaixo, eu vou amar fazer mais vídeos assim pra vocês. Mas é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo!